É que aqui onde eu gravo, vocês sabem, meu computador é meio lento, mas tá gravando já. Beleza, pessoal. Então agora, oficialmente, boa noite. Se eu gosto de herói, cara, eu vou tentar mostrar para vocês aqui a minha estante. Prof, você tem cara mesmo de quem Tem ali gosta. um pouquinho, tem aqui os livros de história, né? Tem ali a Mulher Maravilha, o Super-Homem e o Batman. Aqui em cima tem mais 300. Depois eu mostro ali em cima que tem mais uma prateleira cheia de miniatura. Mas eu gosto, eu gosto. Filme da Marvel, não perco um. Enfim, eu gosto de história, né? Então não importa se é a história do Brasil, se é a história mundial, se é a história da Marvel, todas elas, para mim, têm lugar no meu coração. Então, pessoal, hoje nossa aula não é sobre... Ah, tem aqui também, ó, no cantinho aqui da mesa, ó. É porque o Homem-Aranha que eu mais gosto, é toda aqui, a galera do Homem-Aranha tá aqui no cantinho, ó. Daí é meu favorito, eu boto ele aqui embaixo do meu lado, sabe? Fotinho levantando a perna com a Viúva Negra. Foi o último filme que a gente foi ver, então tava lá dando uma moral para ela, imitando lá uma cena de luta. Então, galera, hoje a aula não vai ser sobre Homem-Aranha, eu prometo que depois eu faço. Posso fazer uma aula contando a história do Homem-Aranha, do primeiro gibi, eu tenho o primeiro gibi, mas hoje a aula é sobre nosso querido Pedroca, né? A gente falou muito do Pedrão nas últimas duas aulas, falamos do primeiro reinado, né, do Pedro I, e agora, finalmente, depois daqueles 9 anos de período regencial, muita briga, muita revolta, muito tiro, porrada e bomba, né? O Brasil com guerra, com revolta de norte a sul do país, finalmente achamos uma solução política para apaziguar, para ter um momento de paz nesse Brasilzão, e vamos entrar aí com o reinado de Pedroca para poder ter momentos de estabilidade, né? E aí a palavra, vou ter até uma cortina hoje abrindo, olha que lindo que está a nossa animação aí da aula, abrindo a cortina para Pedroca, Pedrinho ou Pedro II entrar em cena, né, nesse reinado que começa em 1840. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Nesse reinado que começa em 1840, vai durar quase 50 anos, né? Vai até 1889, quando os militares vão aí dar um golpe e proclamar a República. Mas antes da gente falar de República, que só vamos falar daqui a 3 aulas, teremos 3 aulas sobre Segundo Reinado. Nessa aula de hoje, vamos ver o foco na política e na economia. A aula que vem, foco na sociedade e guerra do Paraguai. E na próxima aula, na aula de número 14, vamos falar da crise, né, do Segundo Reinado e aí como a República acaba sendo proclamada. Então, pessoal, vamos ter em mente aqui que nós temos um reinado, né, um período de história de 50 anos. Então, pensem comigo. Se o período regencial durou só 9 anos, né, porque ele foi muito turbulento, se nós temos agora um período de 50 anos, dá para se subentender que ele foi um período de estabilidade, porque se um governo ele é muito tumultuado, naturalmente ele não vai durar muito tempo, né? Então, a palavra de ordem, a palavra-chave na prova de vocês, quando vocês verem lá, Segundo Reinado, Pedro II, é pensar em estabilidade, tanto política quanto econômica. É claro que em 50 anos, essa estabilidade é mais olhando de uma forma macro, né, do todo, do período. Claro que durante alguns momentos vai ter guerra, vai ter tensão, vai ter uma revolta aqui, vai ter um período econômico mais alavancado, depois uma crisezinha. Claro que em 50 anos tudo pode acontecer, né? É tipo Band News. Em 1 minuto tudo pode acontecer, em 50 anos tudo pode acontecer. Mas, de forma macro, de forma como um bloco, né? A estabilidade, ela é a palavra de ordem, tá? Então, circulem no caderno estabilidade, seta, caveirinha e neon para a palavra estabilidade. E como se dava essa política interna? Vocês vão lembrar que quando o golpe da maioridade acontece, que coloca aí Pedrinho, com 14 anos, como imperador do Brasil, quem estava no governo eram os conservadores, era o partido regressista. E os liberais, querendo solucionar essa alternância, essa briga de poder, essa tensão por poder, os liberais fazem esse golpe da maioridade e colocam Pedro no poder. Só que eles achavam que, como foram eles que colocaram, né, Pedro no poder, eles teriam
mais acesso ao governo, teriam mais poder, né? Teriam ali um privilégio no governo. Mas não é isso que acontece. Pedro, querendo afastar realmente essa sede pelo poder dos liberais, acaba dando mais chance, mais voz aos conservadores. E isso faz com que, nos primeiros momentos do segundo reinado, algumas revoltas liberais acontecessem, sobretudo em São Paulo, em Minas Gerais, como está aí no slide. A revolta mais importante, ela acontece em Pernambuco, que é chamado de Revolução Praieira. Por quê? Porque nesse momento, o presidente ali da província de Pernambuco era um conservador. E os liberais, não satisfeitos, né, com esse poder dos conservadores, eles fazem essa revolução chamada de Revolução Praieira. E o que acontece nessa revolução? Né? O que vai desembocar, qual vai ser o estopim dessa revolução? Eram várias ideias que chegavam da Europa, ideias liberais, ideias nacionalistas e, sobretudo, ideias socialistas. Pensando aí que em 1848, justamente nesse ano, o Manifesto Comunista estava sendo publicado. Então, esses ventos de ideias, né, ideológicas europeias chegavam no Brasil. E os liberais se apropriavam dessas ideias. No dia 1º de janeiro de 49, os liberais fazem o famoso Manifesto ao Mundo. O que seria esse manifesto? Eles colocam algumas ideias liberais, né, no papel e vão ventilar essas ideias, que falava de quê? Liberdade de imprensa, de voto universal, uma ideia bem, né, bem popular, porque o voto ele era censitário, né, como a gente já falou, só quem tinha grana poderia votar. Então, eles vão falar aí de voto universal, fim da escravidão, ou seja, ideias de fim de escravidão já estavam aí nesse período. E o mais importante, né, uma ideia marxista de socialização dos meios de produção. Só que naquela época, a gente ainda não era, né, um país capitalista, a gente era um país agrário, um país latifundiário. A gente ainda não tinha ainda experimentado, né, o capitalismo. Então, a gente era basicamente um grande latifúndio, o Brasil, né? Era basicamente uma política agroexportadora. Então, se eu falo para um país em socialização dos meios de produção e eu não tenho indústria, eu não tenho manufatura, né? Claro que tinha, mas era incipiente, né? Era uma fabriquinha aqui, uma fabriqueta ali, mas o Brasil, quando eu falo dessas tendências, é sempre falando do grosso, né? Da regra. Toda regra tem exceção. Então, o Brasil, ele era majoritariamente um país agrário, né? Então, quando eu falo em socializar meios de produção num país agrário, eu falo de quê? De reforma agrária, né? Eu falo em socializar a terra, o que os latifundiários não gostaram. Então, essa Revolução de Pernambuco, ela foi duramente massacrada e reprimida pelo governo, sobretudo, né, pelos latifundiários ali da região de Pernambuco. E aí, para a gente equilibrar essa briga que ainda existia, essa tensão entre conservadores e liberais, ou partido regressista e partido progressista, Pedro II ele tem uma ideia, né? Ele vai fazer o que chamam, né, os historiadores chamam de parlamentarismo às avessas. O que quer dizer isso? O que quer dizer parlamentarismo às avessas? Como a gente bem sabe, a Inglaterra ela é uma monarquia parlamentarista. Como acontece isso? É feito o voto, vota-se, né, no parlamento, na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, e o parlamento elege um primeiro-ministro que vai governar de forma política, né, junto com a rainha. A rainha reina, mas não governa, quem governa é o primeiro-ministro. E aqui a gente chama de parlamentarismo às avessas, porque essa eleição do primeiro-ministro não acontecia de baixo para cima, mas era de cima para baixo. Era um imperador que nomeava o presidente do Conselho de Ministros, né? Então, ele nomeava o presidente do conselho, que depois nomeava o seu conselho. Então, por isso que é parlamentarismo às avessas. O poder moderador que Pedro I instituiu lá na Constituição de 1824, ele continua. Então, o imperador ele tem todo o poder, né? E ele vai nomear esse presidente do Conselho de Ministros, que seria basicamente um primeiro-ministro. E o que Pedro II faz? Qual a ideia que ele tem? Ele vai revezar no poder, ora conservador,
ora liberal. E ele vai fazer essa política de conciliação que vai durar aí basicamente 15 anos. Então foi uma grande jogada de mestre fazer essa política de conciliação, revezar no poder, ora conservador, ora liberal, assim não teria briga, né? Assim ninguém ia brigar. E aí, pessoal, dessa época vem uma expressão que a gente usa até hoje. Quem já ouviu falar aqui da expressão farinha do mesmo saco? Ah, isso é tudo farinha do mesmo saco, né? Político no Brasil é tudo farinha do mesmo saco. Quem já ouviu essa expressão? Coloca aí no chat. Eu não conheço. Pode também falar no microfone quem quiser. Já ouviu a Gabi, a Ana também já ouviu. Um clássico, o Milênio colocou, né? Uma expressão muito usual. E essa expressão vem dessa... A Kailane usa sempre, né? Não só conhece, como usa. E vem desse momento, porque os liberais e conservadores se revezavam no poder, e quando chegavam no poder, não tinha muita diferença para o povo, para a sociedade, era basicamente a mesma coisa, né? Então, tinha aí outra frase da época, né, que falava o seguinte: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. E não há nada mais liberal no poder do que um conservador, porque, no fundo, era apenas uma briga pelo poder. Basicamente, a diferença entre progressistas e regressistas, né, ou liberais e conservadores, era acerca do assunto centralização de poder. O conservador, ele queria um Estado mais autoritário, o poder na mão do Estado, um Estado mais presente, e o liberal, ele queria menos Estado, ele queria mais autonomia das províncias. Isso a gente vê lá desde o primeiro reinado, essas ideias, né? E aí, pessoal, tem uma charge daquela época, que é essa charge aí. Olha que interessante. No meio nós temos Pedro II, né, como se fosse um carrossel, e ele segurando, de um lado, os liberais, né, tá aí a moça representando os liberais, e do outro lado ali o conservador. E na manivela do carrossel, que faz girar esse jogo do poder, tá quem? A diplomacia. Então, a diplomacia, ela vai empurrando e fazendo, ora um está no poder, ora outro, né? Fazendo essa inversão de papel de situação e oposição, de governo e oposição, todo momento que Pedro, ele troca, ele nomeia o presidente do Conselho de Ministros, tá? Então, dessa forma, dessa alternância de poder, vou voltar aqui a tela, tá aqui, dessa política de conciliação, ele consegue fazer, assim, essa estabilidade na política interna. Tranquilo até aqui, pessoal? A charge é bem clara, né? Acho que essa charge ilustra bem o período, o momento político da época, e por isso eu gosto de trazer, porque a forma visual, ela ajuda a gente a massificar a informação, e a prova também pode colocar aí, a prova gosta muito de usar charge, né? Então, quando vocês virem essa charge, já poder fazer essa interpretação do desenho. Então, de um lado, a dama é os liberais, do outro lado, o senhor é o conservador, Pedroca lá segurando o jogo político e a diplomacia fazendo a alternância de quem está no poder. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso continuar? Tranquilo na minha parte, prof. Achei muito doido, achei que eles eram extremos opostos, então eu pensei, caraca, deve ser um belo malabarismo esse governo como que ficou, e na verdade não. Eles eram muito parecidos. Exatamente. Farinha do saco. Exatamente. Tá aí a famosa frase, né? E aí, pessoal, dentro do cenário econômico, nós finalmente chegamos no nosso cafezinho, né? O café, ele já vinha crescendo, né? Eu já falei nas outras aulas que o café já tinha começado a ter um momento ali, né? Um surgimento do café, mas o café torna-se o principal produto brasileiro justamente no primeiro reinado. Então, recapitulando, né? No Brasil ali pré-colônia, temos o pau-brasil, depois no Brasil colonial a cana-de-açúcar, depois a mineração, e aí chegamos no segundo reinado com o café, chamado também de ouro verde, né? Porque o café, ele é colhido verdezinho, depois ele é torrado, enfim, que ele vai ficar amarronzado, mas quando você colhe o café, ele é verdinho, então era o famoso ouro verde. E o café, ele foi um produto muito importante em qual região? Qual foi a região onde ele foi produzido, né? O Vale do Paraíba
que é o Vale do Rio Paraíba do Sul. Quem aqui já viajou para o interior do Rio? Já foi em Vassouras, Piraí, Paraíba do Sul, aquela região dali. Quem já visitou? Alguém já foi para aquela região? Tem parentes, ou é de lá, família de lá? Fincado em Niterói, infelizmente. Oi, Edson. Não conhece? Não, acho que o mais longe que eu fui foi Petrópolis mesmo. É atrás de Petrópolis, né? Você descendo ali a Serra Larissa, já conhece aquela região. Quem já foi naquela região, talvez Larissa aí possa testemunhar e possa falar ou confirmar o que eu vou falar, tem muita fazenda, né? E tem até muita fazenda histórica que você pode visitar. Tem as famosas fazendas do café, dos barões do café, né? Vassouras é uma cidade que tem vários casarões. A visitação é permitida, eu acho muito caro, inclusive quando eu fui lá, eu reclamei do preço, porque infelizmente um estudante não consegue pagar, eu acho que beira, se eu não me engano, 40 a 50 reais um ingresso, eu acho muito caro, né? Eu acho que é uma desvalorização da nossa história, encarecer ingresso para conhecer cultura, mas são propriedades privadas e são os próprios donos hoje, né, que botam o preço, tá bem complicado, mas deixo aqui esse adendo, né, que para quem puder um dia, quem quiser conhecer, essa região ela tem vários casarões lindos. Ou botar na internet, né, a gente hoje em dia pode conhecer muito lugar virtual, botar aí Vassouras, Piraí, as fazendas. Então, essa região do Vale do Rio Paraíba do Sul, né, o Vale do Paraíba, tinha muito fazendas de café, foi o começo, né, e usava mão de obra escrava. Com o passar do tempo, essa produção cafeeira, ela foi se escoando, ela foi andando para o leste, perdão, para o oeste, esquerda e oeste. Olha a geografia, para o oeste, né, para a região de São Paulo e para o interior paulista, ali para o oeste, está até na tela, gente, oeste paulista, enfim. A região ali de Ribeirão Preto, Campinas, né? Porque ali se encontrava um solo mais fértil, um solo propício, né? Um clima propício, o café foi andando. Contudo, nós temos aí nesse momento a Lei Eusébio de Queiroz, que ela proíbe o tráfico internacional de escravos. Então, havia uma falta de mão de obra, sobretudo os grandes fazendeiros do Nordeste não liberavam muita mão de obra para o Sudeste ainda não era, né, o local da economia, da promessa econômica, era mais a região do Amazonas, então quando um escravo ficava alforriado, ele ia para o Amazonas para extrair borracha, ele não vinha para o Sudeste como hoje, né, a gente conhece aqueles movimentos migratórios para o Sudeste, então havia uma escassez de mão de obra. E o que o governo fez? Ele investiu na mão de obra europeia, né, na mão de obra imigrante. Então, massas de italianos, também um pouco de alemão, veio para o Brasil nessa época para trabalhar nas fazendas do Oeste Paulista. Essa fase que teve a grande imigração, que é a promessa de melhor. Exatamente. Eu até falar da novela Esperança, fala isso. Da novela Terra Nostra. Eu ia falar essa da novela. Ah, confundi. Só que assim, eu fui pesquisar, a novela passou em 99, cara. Eu acho que vocês não eram nem nascidos, né? Eu lembro, na minha casa tinha um hábito muito forte de sentar depois da janta e ver novela, né? Então sua mãe deve conhecer a novela Terra Nostra. Eu vou até botar aqui no Google, porque essa novela, para a gente que é mais velhinho, tipo eu, sabe, vou fazer 40 anos, não conta para ninguém. Mas não parece não, hein? Vou puxar seu saco aqui agora de graça. Parece não. Valeu. Aqui, a novela Terra Nostra. Estão vendo aí na tela? Essa novela falava de um casal de italianos, que era a Giuliana, né? E acho que era o Giuseppe, sei lá, não lembro o nome dele. E eles vinham para o Brasil, né, para viver o sonho da América, né? Tanto que a abertura era América, lá, 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 vinha uma musiquinha, né? Essa novela virou febre, porque eles falavam com sotaque italiano, né? Aí falavam com a mão assim, todo mundo na época imitava. Aí tinha só ator famoso, enfim. Depois teve até uma outra novela que era uma continuação, de tanto repercussão que teve, enfim, Terra Nostra. Eu acho que era essa Esperança, que eu já lembro mais. Isso, Esperança, cara. Deixa eu botar aqui, novela Esperança. Acho que foi isso mesmo. A Esperança era uma Terra Nostra 2, é isso mesmo. Foi flopada, coitado. Já não fez tanto sucesso, mas era a mesma ideia, né? Da galera aqui no Brasil, blá, 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 blá.
É esse enredo aí. A gente está nesse momento aqui do Brasil. Só que, pessoal, a questão de imigrante, ele não era só pela questão de mão de obra, da falta de mão de obra. Tinha outras duas questões. Uma questão é porque o café ele necessitava de uma mão de obra mais especializada. E o escravo, que estava acostumado com a plantação de cana-de-açúcar, ele não tinha os paranauê para o café. Então, o Brasil encontrou no imigrante essa mão de obra mais técnica para o cultivo do café. E a segunda questão muito importante que o vestibular pode trazer, porque é um assunto muito importante, um assunto muito contemporâneo nosso, é a questão do racismo. Porque naquela época, algumas doutrinas europeias, elas eram eugenísticas, elas eram... O que quer dizer isso, né? Elas falavam da purificação da raça. Então, para alguns cientistas da época, o Brasil era um país atrasado porque nós éramos um país de mestiços. Né? A pele negra, o sangue negro, ele era prejudicial, porque o negro, na visão da época, era visto como um ser humano, ou melhor, se era visto como um ser humano, né? Mas era visto como um ser inferior. Então, para a gente poder, no pensamento da época, tá, pessoal? Para poder o Brasil crescer e ter progresso, era necessário clarear a população. Acredite se puder. Era um pensamento muito comum na época, sobretudo nos Estados Unidos também, na região de Chicago, né, no norte, que foi o norte industrializado. É por isso que o norte americano também ele é mais branco que o sul, né, devido também à colonização, mas enfim, já entra já em história, história geral. Mas o Brasil ele recebeu essas doutrinas europeias, né, e lançou mão da mão de obra imigrante também para buscar uma purificação da raça, uma purificação do brasileiro. Então, tem a questão de escassez de mão de obra escrava, tem a questão de mão de obra mais técnica, mas, sobretudo, tem a questão aí racialista, né, na nossa concepção racista, mas, num termo mais técnico da época, racialista, uma política de purificação de raça. Bem, o café, como motor da economia da época, ele favoreceu algumas mudanças, alguns avanços, né? Como eu botei aí na apresentação, o surgimento de ferrovias, porque o café, a princípio, ele era escoado em lombo de burro, né? Então demorava muito, atravessava ali a Serra do Mar para chegar no porto, e aí foi necessário para poder otimizar esse cultivo, esse comércio, essa cultura, a ter ferrovia. A segunda questão foi o telégrafo, né? Como o Brasil ele exportava para a Europa essa bebida, esse grão, era necessário negociar com o mercado consumidor externo. Então, também o telégrafo foi muito importante para facilitar essa comunicação e essa negociação. A industrialização também, porque pensam comigo, o tráfico negreiro está proibido e os traficantes tinham muito dinheiro, né? Eles não podem mais traficar escravos. Eles vão investir o dinheiro deles em outro meio. E a indústria estava muito nascendo, né, no Brasil. Então, também, esse uso do dinheiro, tanto dos barões do café, quanto de antigos traficantes de escravo, favoreceram a industrialização. E, por consequente, também, quando nós temos uma industrialização, uma forte urbanização. E até um fator bem legal, né? A Avenida Paulista, que a gente tem hoje ali aquela montoeira de prédios, né? De bolsa de valor. A gente pensa em Paulista, a gente pensa basicamente em prédios altos, arranha-céus, empresa. Ela nasceu justamente nesse período, né? São Paulo tinha, no começo do século XIX, nem 2.000 pessoas, né? A Paulista ali tinha 19 famílias morando. E com o café, os barões do café eles precisavam ostentar o dinheiro deles. O que adianta ter muito dinheiro e morar no interior de Ribeirão Preto, no interior de, sei lá, de Sorocaba, Campinas? Eu tenho que ostentar. Então, muitos barões do café tinham casas, palacetes na Paulista para poder viver ali num momento urbano e ostentar
todo o seu dinheiro, né? Então eles tinham lá a fazenda de café deles no interior, mas tinha ali na Paulista o seu palacete. E desses palacetes que muitos prédios vieram surgindo, e a Paulista tornou-se esse corredor econômico, né? Esse principal corredor econômico do Brasil. Outro produto... Você acha que foi por isso que eles têm tecnicamente, né, esse avanço sobre o Rio? São Paulo tornou-se a capital econômica do Brasil justamente nesse período. Foi justamente o café e saber utilizar a mão de obra do imigrante, porque quando o tráfico negreiro ele foi proibido, né, e depois nós vamos ver nas próximas aulas, as outras leis que vão dando liberdade aos negros, né, a lei do ventre livre, a lei sexagenário, o Vale do Paraíba ele vai minguando, ele não soube se reinventar. Então o café, que era um grande tesouro aqui no interior fluminense, ele começa a minar. As fazendas do interior do Rio não conseguem sobrepor essa mão de obra e vão perdendo espaço aí para o oeste paulista. Então, São Paulo, sim, tornou-se esse grande centro econômico importante por conta justamente do café. E pelo porto que ele já a tinha, industrialização né? Então que veio por conta do chegar, café. Né? Oi, Edson. E pelo porto que eles já tinham, também era mais fácil do imigrante chegar, né? Eles usavam o Porto de Santos. E aí foi justamente a ferrovia, né, que é a ferrovia que ligava Jundiaí a Santos, que foi a primeira ferrovia do Brasil, criada em 1868, que escoava essa produção. Né? Então, Entendi. São Paulo se desenvolve muito, né, se urbaniza por conta aí dessa economia cafeeira, tá? Outro produto também muito importante na época, não chega a ser o produto mais importante, que é o café, mas é o algodão. Porque o algodão, que abastecia o mercado europeu, né, sobretudo a Inglaterra, que passou pela Revolução Industrial e tinha forte indústria têxtil, era obtido dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos entra na Guerra Civil, né, Guerra Civil Americana, ali norte contra sul, e quando a guerra acaba, sabemos que Abraham Lincoln ele vai e proclama ali a liberdade dos negros. Então, também o sul americano, que era um sul escravagista e com baseado na plantação de algodão, tem uma forte crise. Então, é hora que o Brasil ele também consegue exportar para a Inglaterra e para a Europa mais algodão, sobretudo na área ali do Nordeste, com foco no Maranhão, tá? Então, o algodão ele é importante, mas não tanto quanto o café, mas é importante para a gente saber que havia também esse importante produto. Outra coisa importante, pessoal, é a Lei de Terras. A primeira Lei de Terras do Brasil é desse período. Em 1850, a primeira Lei de Terras ela é instituída. Até então, o Brasil ele vivia naquele regime de sesmaria, né, de doação. O governo ele doava a terra para o proprietário, para o fazendeiro, e ele tinha aquela terra. E as terras devolutas, que eram aquelas terras que não tinham dono, você poderia chegar, construir uma casinha, botar um cercadinho e fazer uma fazendinha. Né? Mas não existia propriedade privada, ninguém era dono das terras. Né? Era doação do governo, ou você ia ali e invadia, não porque não tinha propriedade, mas você montava ali a tua casa, enfim. E a partir desse período, uma lei claramente que vai privilegiar quem tem grana, porque quem vai conseguir, quem vai poder comprar terra? O pobre? O negro forro? Não, né? Vai ser justamente quem tem grana. Então, a primeira lei de terras, né, os historiadores falam que se o latifúndio foi instituído pelas sesmarias, a lei de terras, ela massificou, ela realmente cravou essa distribuição de terras que a gente tem desigual aqui no Brasil. Então, foi uma lei muito prejudicial, que né, os escravos que conseguiam alforria não podiam comprar terra, só mesmo quem já tinha grana poderia comprar. Então, só privilegiou a elite que já estava no poder. Desculpa, professor. Pode falar. Você usou o termo negro. Oi? Você usou o termo negro forro? Forro, porque tem o negro cativo, que é o negro escravizado, e o negro forro, que é aquele que já tem a alforria, já foi alforriado. Tá? Vem dessa palavra alforria, negro forro. Então, na época, tinha essa diferença de negro escravo de ganho, negro cativo, negro forro. Tá? O negro forro é o negro liberto que comprou ou conquistou a sua alforria. Tá bom? Tá bom, prof. Obrigada.
E dentro desse momento econômico, nós temos aí também um momento muito importante que cai na prova. Temos filmes também sobre esse cara, né, que é o Barão de Mauá, vulgo Barão de Mauá, mas o nome dele era Irineu Evangelista de Souza, né? Fui muito fã desse cara quando eu vi o filme. Todo mundo é muito fã, né? Porque ele é tido como o primeiro empreendedor do Brasil, o primeiro cara que ele tem esse... O que quer dizer surto, né? Eu tô aqui dando aula para vocês. De repente eu dou uma louca aqui, eu surtei. O que é surto? Do nada você, blá, estoura. Isso é um surto. Então o Brasil teve um surto industrial. Tava do nada, de repente, indústria, de repente, voltou pro nada. Foi um surto. Então imagina aí alguém surtando e voltando pro normal. É isso que o Brasil passou por esse momento. Bem, Mauá, ele tinha muito apoio dos banqueiros ingleses, né? Os ingleses, eles investiam muito no Brasil, tinham o Brasil como um mercado promissor, e ele também foi muito incentivado por duas questões, né? Primeiro é a Lei Eusébio de Queiroz, que nós já falamos, que foi a questão da proibição do tráfico negreiro, que incentivou traficantes de escravos a investir na indústria, porque eles tinham dinheiro e não podiam mais traficar, então investiram na indústria. E a segunda questão, que também incentiva esse surto industrial, é a tarifa Alves Branco, que é uma lei de protecionismo alfandegário. O que quer dizer isso? Vocês lembram lá quando a Inglaterra ela ajudou a família real a fugir para o Brasil, ajuda na independência, a Inglaterra ela ganha um montão de vantagem econômica, de impostos, de importação de seus produtos. As nações amigas pagavam 24%, a data está correta. Estou aqui confirmando no meu rascunho. Qual data você se refere, Bia? Fala aí para mim. Do surto industrial? Ah, não, perdão. Aqui é 1870. Agora que eu vi que tem faltando um zerinho aqui, é isso, né? Tá faltando um zerinho, tá? 1870. Obrigado, Bia, pela observação, tá? Então, são 20 anos aí de surto, por isso eu falei que foi um período muito curto, tá? Então, é de 50 a 70. A tarifa aos Alves Branco, ela muda aquela configuração inglesa de impostos. Vocês lembram que as nações amigas pagavam 24%, Portugal pagava 16%, a Inglaterra pagava 15% de imposto? Então, quando essas leis que lá D. João, né, instituiu, essas leis acabam, elas caducam, elas não são renovadas, na verdade, existe uma barganha da Inglaterra e o Brasil é obrigado a renovar por mais uns 2 anos, mas quando elas caducam finalmente, o Brasil vem com uma forte política de proteção alfandegária. E ela coloca que, se o produto não existe no Brasil, ele vai pagar 30% para importar. Se o produto existe no Brasil, ele vai pagar 60% para importar. O que eu faço com isso? Se eu tenho um produto nacional e um produto estrangeiro, e o estrangeiro paga 60% para entrar, o nacional é mais barato. As pessoas vão comprar o quem? O que é mais barato. E aí vai vender mais, eu vou fazer o quê? Alavancar a indústria nacional. Então, isso não acontece hoje. Pois é, isso deveria acontecer hoje, sabe com o quê? Por exemplo, iPhone. Exemplo, eu tenho aqui o iPhone. O iPhone, só quem produz é a Apple nos Estados Unidos, mas ninguém do mundo. Não deveria ter imposto, porque o Brasil não produz iPhone. Se eu quero comprar o iPhone, eu só posso comprar esse americano, porque eu pago tanto imposto num produto que não existe no Brasil, né? Igual a blogueirinha, não tem no Brasil, né? Então, o entendimento era muito correto, né? Se eu tenho um similar nacional, o estrangeiro, para entrar, vai pagar mais imposto. Não, mas poderia se aplicar muito mais na nossa gasolina, que poderia ser bem mais barato. Exato, isso se aplica a vários produtos, né? Carne, um monte de coisa também. Exatamente. Agora, pessoal, pensa comigo. A Inglaterra pagava 15%. De repente, ela passa a pagar 30%, o dobro, em alguns produtos, 60%, 4 vezes mais. A Inglaterra vai ficar feliz? Nem um pouco, né? Obrigado, Gabi. Às vezes é legal trazer para o presente para a gente poder entender, né? Então, essa Inglaterra, ela fica uma fera, né? E aí ela vai começar a barganhar, que vai acabar aí com a tarifa Silva Ferraz. Mas antes, nesse momento ainda do surto, né, o que Barão de Mauá faz? Ele constrói ferrovia, trens, estaleiros. Quem é de Niterói conhece o estaleiro Mauá,
né? O famoso estaleiro Mauá. O telégrafo, como eu falei na próxima aula, a iluminação a gás, ela deixa de ser iluminação a óleo para ser a gás. Então, são várias questões, bancos também, o Banco Mauá, que ele funda. Então, são várias questões que vão surgindo, que vai dando aí esse desenvolvimento, essa urbanização, né? Também temos aí os bondes puxado a burro, que também Barão de Mauá coloca, né? Só que, pessoal, que, como eu falei, ele não vai agradar a todo mundo. A nossa elite brasileira, ela é historicamente uma elite conservadora, né? Então, as pessoas não estavam felizes, até porque, como Mauá estava do lado dos ingleses, recebendo apoio dos banqueiros ingleses, quando o Brasil coloca a tarifa aos brancos, os ingleses pulam fora. E ele fica sozinho. E ele era a favor da abolição da escravidão. Pensa, uma elite conservadora vai ficar feliz com um cara ganhando dinheiro, cheio de moral, falando contra a escravidão, porque ele era capitalista. E a escravidão, ela não se coaduna com o capitalismo, né? É necessário que você ganhe salário, para você comprar bens, gerar economia. Então, as pessoas começam a boicotar Mauá e ele vem à falência. Por isso que foi um surto. Teve todo um contexto que ajudou ele a subir e todo um contexto que ajudou ele a cair. E aí a crise se instaura justamente com a tarifa, Silva-Ferraz, que já é uma lei livre cambista. Ela vai derrubar essa proteção cambial e vai liberar aí as tarifas, sobretudo para a Inglaterra, né, continuar exportando por um preço bem baratinho aqui para o Brasil. E aí, se eu tenho um produto nacional e um produto gringo pelo mesmo preço, eu vou comprar qual? Exemplo, eu tenho uma cerveja nacional, uma Antártica, e tem uma Heineken, né, da Holanda, pelo mesmo preço, eu vou tomar Antártica ou Heineken? Não me respondam, porque vocês são menores, estudantes, vocês não entendem desse assunto. Tá? Então, e tem que também, como a gente estava começando, o exportado ser melhor, né? Como é que é? Como a gente estava começando, podia ter a tendência do que está exportado já ser melhor do que o que a gente tem. Sem dúvida, né? É claro que se for pagar R$30, R$10, a gente paga R$10 o ruim, que a gente... Exato. Mas R$10, a gente paga R$10 melhor. No melhor, que fatalmente era o estrangeiro, porque, como você falou, a Inglaterra, ela já vinha da Revolução Industrial há muito tempo, e a nossa indústria é uma indústria ainda bebezinha, né? E aí o Guilherme falou da Brahma Duplo Malte, que para mim é a nossa melhor nacional, concordo com o Guilherme, ganhou um ponto já aí na minha prova, que não existe. Então, pessoal, é isso sobre a economia e política, e nós vamos agora para o nosso famoso quiz. Tenho ainda aqui alguns minutinhos. Vamos fazer o nosso primeiro quiz aí do Enem de 2017, que vai justamente falar daquele rodapé ali da lei de terras que eu falei lá na questão do café. O acesso à terra só passou a ser possível por meio de compra com pagamento em dinheiro, com essa lei de terras, né? Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de letra... Calma aí, só uma coisinha. Tá tranquilo o termo fato legal para vocês? Ficou inteligível o que a prova trouxe, fato legal? É porque está falando de uma lei, né? Então, é um fato legal porque é uma lei. Beleza, tá. Então, ele evidenciou o processo de reforma agrária, expansão mercantil, concentração fundiária, desruralização da elite ou mecanização da produção. Perguntas, respostas na tela. Vamos lá. Temos uma C, 2C, 3C. Temos aí 3C, 4C. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Tem certeza que não foi uma reforma agrária? O Brasil resolveu o problema das terras com a lei de terras? Pedro II falou, vou resolver essa desigualdade que Portugal implementou. Não, né? Expansão mercantil melhorou o comércio. Nada a ver, né? Falando de reforma agrária. Exatamente, Bia. Esse assunto ainda vai assombrar muitos brasileiros. Então, quem botou é a letra C, acertou.
Ponto para a galera aí, bacana. Concentração fundiária. Lembra que eu falei? Se as Seis Marias criou a concentração fundiária, a lei de terras ela solidificou, ela massificou, ela deu ali um selo. Tá, o Brasil é desigual na questão agrária, sim. Só quem tem dinheiro vai comprar terra. Quem é pobre morre de fome. Bacana. Próxima questão. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até pouco supriam-se os fazendeiros os braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braço à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Isso é uma carta do diretor-geral de Terras Públicas ao senador Vergueiro. É uma rua famosa lá no Flamengo, senador Vergueiro. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de: letra A, fomentar ações públicas para a ocupação das terras no interior. Letra B, adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira. Letra C, definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Letra D, regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. Ou letra E, financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo de agricultura de subsistência. Uma questão grande, uma questão chata, né? Talvez eu leia até um pouco rápido por causa do tempo. Mas vamos aí só para exercitar o que vocês acham. É porque ela traz uma leitura de época, uma carta, né, do fazendeiro para um senador. Então fica cheio de voz, cheio de um português mais arcaico. Então a Bia, acho que é a letra D, regulamentar o tráfico intraprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. Então, Bia, a letra D, ela fala desse tráfico interprovincial. De fato, ele existiu. Porque quando o tráfico foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, começou um tráfico interprovincial, sobretudo no Nordeste. O Nordeste começou a jogar mão de obra escrava para o Sudeste. Mas não rolou muito. Como eu falei, os fazendeiros do Nordeste, eles não queriam liberar essa mão de obra, porque eles precisavam da mão de obra do Nordeste. E o negro forro, quando ele saía do Nordeste, ele ia para o Norte, para a Amazônia, que era o Eldorado brasileiro da época, entendeu? Então, quem aí botou letra A? Vamos ver se é letra A. Fomentar ações públicas para a ocupação das terras no interior. Professor. Oi? B, vou atrapalhar o raciocínio, letra B. Você acha que é a B? Vamos ver primeiro se é A. Fomentar ações públicas para a ocupação de terras no interior. Não era o caso, tá? Porque aí o interior não estava sendo ocupado ainda, né? A gente está falando ali do Oeste Paulista, que é o interior de São Paulo, mas não era uma ocupação do interior do Brasil. Era uma coisa muito regional, muito local. A letra A até engana, tá? Eu confesso que realmente a letra A ela dá uma enganada. A letra B, adotar o regime assalariado para a proteção da mão de obra estrangeira, não foi a questão, porque a mão de obra do regime assalariado já era uma coisa natural para o estrangeiro, né? Quando ele vinha, ele não vinha como escravo, ele já vinha como trabalhador assalariado. Então, é a letra C, definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Por quê, pessoal? Os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil chegaram aqui e foram basicamente escravizados. Eles foram enganados. Vem para o Brasil é maneiro, vai ser chuchu, beleza. Quando chegar aqui, você vai ter que pagar o navio que você veio, vai ter que pagar a comida que eu estou te dando, vai ter que pagar a terra que eu vou te dar. Eles ficavam endividados. E aí, os italianos e alemães não queriam mais vir. Falaram, eu não vou para esse lugar ruim é beça, tinha a Argentina e tinha os Estados Unidos, né, que eles iam, vou para o Brasil para quê? Então, o governo brasileiro, e aí o senador Vergueiro entra, porque ele foi o primeiro barão do café a trazer imigrantes, eles começam a fazer um intermédio, eles criam um escritório na Europa, eles criam um panfleto em italiano, panfleto em alemão, e vão subsidiar essa viagem. Eles vão pagar a viagem, eles criam um hotel em São Paulo, onde o imigrante poderia ficar 8 dias quando chegasse. Eles vão trazer a família do imigrante. Então, eles vão fazer esse subsídio, vão fomentar a imigração, porque o Brasil ele queria, como eu falei, mão de obra,
uma mão de obra técnica e queria brancos, queria clarear a população. Então, tinha interesse. Então, o Brasil vai começar a fomentar essa vinda de imigrantes. De um ano para o outro, de 10 mil que entrava, pulou para 90 mil depois do fomento. Ali já no final da década de 90, 1890, entrava em São Paulo por ano 92 mil imigrantes, sendo 90% italiano. Por isso que São Paulo, quando você pensa em São Paulo, você pensa na pizza, na moca, né? Naquelas regiões ali da Vila Mariana, aquele sotaque paulista. O pastel. A polenta. Oi, Edson. O pastel. O pastel, né? Aquela cultura italiana da mama, né? Que a gente vê muito nas novelas da Globo, a mama, né? A paulistona ali. É isso. Bem, gente, eu tenho mais uma questãozinha. Vamos fazer? Como é que tá o tempo de vocês? Dá tempo? Tá parecendo que só aula ia acabar em 5 minutos aqui pra mim, meu Deus. Será que dá tempo? Vamos Eu ainda correr. tá aparecendo, então bora lá. A próxima é uma questão um pouquinho grande também. Vou ler rápido. No princípio do século XVII, era bem insignificante, quase miserável, Vila de São Paulo. Aí pula lá para baixo. Quer saber por que São Paulo hoje em dia é a principal cidade econômica, se na época era Pernambuco, era Olinda, que era mais rica? Letra A, o que aconteceu? Maior desenvolvimento do cultivo de cana-de-açúcar no Planalto, de Piratininga, do que na zona da Mata Nordestina. Atraso no desenvolvimento econômico na região de Olinda e Recife, devido à escravidão que não existia em São Paulo. Letra C, avanço da construção naval em São Paulo, favorecida pelo comércio entre cidades e as Índias. Letra D, desenvolvimento sucessivo da economia mineradora, cafeicultora e industrial no Sudeste. Ou letra E, destruição do sistema produtivo de algodão em Pernambuco, quando a ocupação holandesa. Bia botou letra D. D também, Edson? D. D, né? Essa é mais fácil que a outra, né? Embora eu nem li o enunciado todo por causa do tempo aqui, mas dá para ver que é a letra D, né? O desenvolvimento aí sucessivo da economia mineradora, cafeicultora e industrial no Sudeste alavancou aí São Paulo, e tem o café no meio, né? O café já mata a questão toda, né, Milena? Nem precisa falar de questão industrial e mineradora. Pessoal, obrigado por tudo, tá? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Até a próxima aula e estamos aí juntos, viu? Beijo. Valeu, professor. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado pela aula. Valeu, Beijo, professor. Valeu, galera. Deixa eu te perguntar, você pode rapidão voltar na primeira questão para mandar print para o colega que não conseguiu ficar até o final? Volto sim. Essa. Pode printar a tela aí, tirar foto, depois está no YouTube. Tirei foto. Vou avisar ela, tá no YouTube. Ela ainda não trabalhou. Aí ela pediu para tirar foto. Mas muito obrigada pela aula, prof. Amo suas aulas, é incrível. Que bom, Gabi. Obrigado mesmo, viu? Ana, deixa eu ver se tem aqui o link do canal do YouTube que eu boto aqui para você. Calma aí. Boa ideia, divulgar aqui o link, né? Porque muita gente acha que não sabe do link das aulas. Embora eu tento sempre colocar lá no WhatsApp, mas aqui é o link do canal, tá bom? Aí só se inscrever lá, que sempre quando eu subir uma aula nova, você vai ser avisado. Toda segunda-feira, geralmente, após a aula aqui, eu já subo a aula. Até umas 11 horas está já disponível no YouTube, tá bom? Beijo, Ana. Obrigado a todo mundo. Valeu.